Meus queridos irmãos, minhas irmãs, nós estamos diante de um texto muito forte, muito bonito, muito atual. Nosso Senhor Jesus Cristo está aqui olhando a aparência e o interior, a arrogância e a generosidade. Se vocês veem bem o texto, o autor sagrado Marcos começa dizendo assim: Jesus dizia no seu ensinamento, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo estava ele ensinando, estava ele buscando ensinar o povo. Vejam que a vida de Jesus é verdadeiramente toda uma catequese. Ele vem para ensinar. Ensinar o quê? O caminho que nos leva aos céus. Ensinar o quê? A generosidade a Deus. Ensinar a abrirmos o nosso coração e sermos dóceis à ação do Espírito Santo de Deus. E aqui, no seu ensinamento, ele começa atacando os doutores da lei. Como assim, padre? Quem são esses? São os escribas, são os doutos, são aqueles que tinham ciência, eram aqueles que tinham ciência de todo o conhecimento, que catequizava, que ensinava, e que, por incrível que pareça, eles ali viviam uma religião exterior. Eles faziam de conta que serviam, mas não serviam. Eles faziam de contas que viviam, mas não viviam. E nosso Senhor aqui vai atacar de uma forma muito forte: cuidado com os doutores da lei, cuidado com esses homens. Por quê? Porque eles estão vivendo uma religião de fachada. Eles gostam o tempo todo de estar no centro da atenção. Eles gostam o tempo todo de não atraírem as pessoas para Deus, mas atraírem as pessoas para eles mesmos. É por isso que esse texto, ele é hoje muito atual, principalmente para nós. Aqui, nosso Senhor está chamando a atenção dos doutores da lei, está chamando a atenção primeiro dos eclesiásticos, nós, padres, diáconos, bispos e o Santo Padre, o Papa, que devemos entender que o nosso seguimento com Cristo, que a nossa caminhada com Jesus deve ser uma caminhada verdadeira e não uma caminhada de faz de contas. Que é preciso que verdadeiramente exista uma entrega, que verdadeiramente exista uma abertura do coração, que verdadeiramente exista uma renúncia. Se vocês veem o texto santo, ele coloca aqui esses homens como pessoas que, levando uma vida social, só buscam tirar benefícios. Sinceramente, aqui nós vemos que nosso Senhor foi muito duro, mas correto. Foi muito brusco, mas totalmente correto na doutrina, no ensinamento. Por quê? Porque como sacerdote, como padre, eu sou o primeiro chamado a viver o Evangelho a partir das minhas opções, a partir das minhas escolhas. Se vocês observam, o Padre Washington, eu sou uma pessoa que não tenho vida social, que nunca gosto de estar em lugares que não condizem com a pregação do Evangelho. Raramente, ou melhor, quase nunca, eu acho que nunca fui na paróquia
em festa de alguém, em festas, em banquetes, em nada. Ninguém me encontra nesses lugares. Por quê? Porque quando a gente vai, a gente tem a tendência sempre de chamar a atenção para nós, todos os holofotes para nós. Vejam que existe uma grande renúncia todos os dias. Ninguém me vê falando em ambientes que não são próprios da pregação do Evangelho. Até quando a paróquia promove, é um leilão, é uma feijoada, qualquer coisa, ninguém me vê tomar partido, ir lá na frente, falar alguma coisa, mas totalmente discreto. Jantares, ir na casa de alguém, só no período da festa, para quê? Para acolher os meus irmãos padres que vêm celebrar aqui. Mas uma vida totalmente de renúncia, numa total discrição, onde as pessoas encontram o padre fazendo aquilo que é pertinente da sua condição, levando as pessoas para Deus, mas nunca vivendo como um cidadão comum. Esse é um pecado que ninguém pode me acusar, mas sempre recluso, renunciando. É claro que uma pessoa que durante toda a vida teve uma vida social muito ativa, viver assim é uma renúncia a cada momento, viver assim é uma renúncia dia após dia. E por que isso? Porque a renúncia faz parte da nossa história. Não tem como servir a Deus se nós não renunciamos. Não tem como servirmos a Deus se não somos capazes de fazer da nossa vida um sacrifício para Deus, uma obra pelo reino de Deus, a partir de mim, a partir das minhas escolhas, a partir da minha entrega. Não tem como servir a Deus se nós não somos verdadeiramente homens e mulheres que aprendem a renunciar no dia a dia da vida. E por que, Padre, isso? Porque é preciso domar as nossas vontades, é preciso frear as nossas paixões, é preciso entender que todas as coisas que o mundo nos impõe com uma roupagem de, no primeiro momento, um grande preenchimento e depois um grande esvaziamento. Quantas pessoas não conseguem estar reclusas dentro de casa, desfrutando dos filhos, da esposa, do esposo, desfrutando do aconchego do lar? Quantos homens que não conseguem passar um final de semana dentro de casa com a esposa e com os filhos, que não conseguem renunciar a uma vida social, que não conseguem agora encarar como mais importante a esposa e os filhos. Quantos e quantos, depois de casados, querem se comportar como adolescentes, como garotões. Quantas e quantas mulheres casadas, mães, muitas vezes têm um comportamento não condizente com a condição. Olha, eu, graças a Deus, se existe um exemplo que eu tive de ser caseiro, esse exemplo eu aprendi na minha casa. Meu pai, que deve estar me assistindo, que não perde a missa, sempre saiu para trabalhar às 6:30 da manhã e sempre chegou 1h da tarde. E por incrível que pareça, só saía no outro dia de casa às 6:30 da manhã. Sempre desfrutou da nossa presença, sempre o aconchego do lar. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes
Nós queremos levar uma vida de badalação, saindo e saindo e saindo, e não compreendemos que devemos renunciar pelo nosso bem, pelo nosso crescimento, renunciar pela nossa própria salvação. Como padre, eu sou chamado a renunciar todos os dias. Renunciei uma esposa, renunciei um sonho de família, renunciei um grande sonho de fazer filhos, renunciei os meus sonhos, os meus projetos, e fui embora em nome do Evangelho, contra a vontade de muita gente que não entendia o meu chamado, que não entendia a minha resposta de amor, e renunciei. E até hoje a minha vida é uma grande renúncia. Renunciei até hoje, não porque não amo os meus pais, mas pela própria salvação deles, pela salvação da minha própria alma. Renunciar e entregar como um sacrifício pelo reino de Deus. Aprender a crescer em um lugar pequeno como sacerdote, renunciando tudo aquilo que uma grande cidade poderia me proporcionar nesses meus primeiros 10 anos de sacerdócio, daqui a alguns dias 8 anos, mas daqui a alguns meses 10 anos em Gambeleiras. Aprender a me contentar a viver dentro de casa, renunciando tudo aquilo que o mundo me propõe, e com a consciência todos os dias de que o bem maior da minha vida é Jesus Cristo. Hoje, aos 37 anos, é muito mais tranquilo, mas aos 28, quando aqui cheguei, era muito mais complicado. Mas aprender de verdade a renunciar pelo reino de Deus, renunciar pelo reino de Deus, renunciar pelo nosso próprio crescimento. E por que a renúncia? Porque a vida do próprio Cristo Jesus foi uma grande renúncia. Renunciou toda uma popularidade, renunciou ser bem-quisto pelas pessoas para anunciar o reino de Deus, para anunciar a salvação. E muitos não entenderam que chegaram a condená-lo à morte, a morte mais vergonhosa, morte de cruz. A bem-aventurada Virgem Maria, a mesma coisa, renunciou, aprendeu a renunciar os sonhos, os projetos pelo reino de Deus. E você, como cristão, é incapaz de renunciar a alguma coisa, é incapaz de renunciar à novela para assistir à missa, é incapaz de acordar um pouco mais cedo para rezar, é incapaz de sair de casa e vir em 15 minutos comungar a Eucaristia, era incapaz de vir à igreja participar da Santa Missa, é incapaz de parar alguns minutos e rezar o Santo Terço, ou quem sabe a liturgia das horas. São incapazes de fazer de verdade uma caridade espiritual, de se entregar, de rezar a Deus por alguém. Quantos corações despedaçados, sofrendo. Mais uma vez, hoje, nós tivemos um escândalo na nossa paróquia, mais um suicídio, uma jovem que perde a vida, e uma pessoa há poucos minutos me dizia assim: padre, mas a gente não via nada estranho. E eu dizia: mas o suicídio é construído no coração. Quem vê sorriso no rosto, não vê coração insatisfeito. E é preciso, minha gente, que nós rezemos por essa família, que nós rezemos por essa jovem, que nós rezemos pela criança que deixou, que era mãe. É preciso que nós rezemos por tantas outras jovens que, vendo esse exemplo, não possam destruir a própria vida. É preciso sim que todos nós rezemos
de coração a Deus, e peçamos que nenhuma mãe na nossa paróquia possa passar por essa dor, que nenhum pai possa passar por essa dor. Você que é mãe, é preciso rezar pelos seus filhos. Estão construindo a vida, isso é renúncia. É preciso que você aprenda a rezar, para que na hora dos grandes problemas, meu Deus do céu, na hora dos grandes dilemas, você saiba em quem depositou a confiança, em quem você confia, e que o teu problema, que a tua dor, que a tua dificuldade, ela tem solução. Rezar não é coisa de gente que não tem o que fazer, não. Rezar é coisa de quem ama a Deus e busca preencher o coração, e busca sanar as feridas do coração em Deus, que é o médico dos médicos, que é o remédio dos remédios. É preciso sim que nós levemos uma vida de oração arraigada no Espírito Santo de Deus. Rezar é próprio de quem ama. Se todo mundo que no mundo está angustiado fosse destruir a própria vida e atentar contra a própria vida, todos os momentos nós teríamos mortes assim no mundo. Mas é preciso ter fé, é preciso ter coragem, é preciso enfrentar as dores e as dificuldades da vida, depositando em Deus a confiança. E rezar um pouquinho, dia após dia, é renunciar o meu bem-estar, colocar o meu joelho no chão, pedindo a Deus a conversão do meu coração. Se eu tenho um pecado que verdadeiramente me distancia de Deus, que verdadeiramente macula a minha alma, eu preciso rezar. É claro que eu não vou dormir hoje pecador e amanhã vou amanhecer santo, mas é preciso que amanhã eu esteja mais santo do que hoje. Agora, o que eu não posso é indo na onda do mundo, desse mundo que nós vivemos, que é tão vazio. Olha, eu já vi pessoas surtarem porque o celular quebrou. Eu já vi pessoas perderem o sentido da vida porque o cônjuge foi embora. Eu já vi mãe perder o norte da vida porque um filho morreu, porque perdeu o emprego, porque foi traído por alguém. Quando nós não entendemos que a nossa vida é Cristo, quando nós não aprendemos a renunciar por Cristo, quando nós não entendemos aquelas palavras de Jesus, quem quiser ganhar a vida deve perdê-la, a gente nunca vai viver uma vida preenchida. É preciso que nós superemos tudo isso, passemos por essas dificuldades, aprendamos a pisar no nosso orgulho. É preciso se abrir com alguém. É preciso de verdade que nós nos abramos. Se você está angustiado, eu já disse tanto isso. Não pense em atentar contra a própria vida, não. Se você está angustiado, se abra com alguém que você ama. Se não tiver confiança em ninguém, venha na igreja, procure o padre, mande uma mensagem. Todo mundo sabe, meu número é público no município. Manda uma mensagem: padre, eu quero conversar. Se abra, que eu te garanto que vai encontrar um amigo capaz de rezar e de pedir uma legião de gente que reza na nossa paróquia, para que essa angústia, para que essa dor saia do seu coração. Tem pessoas que rezarão por você sem saber quem você é, que faz parte de um grupo de oração, que reza, que são os meus amigos, que levam uma vida santa. Tantas senhoras nós temos na paróquia, assim, você que está assistindo, pode ser uma das que eu sempre peço a oração. Reze por uma jovem, reze por um jovem, reze por esse casamento, reze comigo. E por que isso? Porque isso é renunciar um pouco do nosso tempo por Deus. Eu tenho a obrigação de, anunciando o reino de Deus, não buscar popularidade, mas buscar com que vocês, caminhando na fé, alcancem o céu. Aqui
Nosso Senhor atacou justamente esses homens que eram doutores da lei e que não se preocupavam com os outros, mas só queriam usurpar, só queriam os melhores lugares, só queriam, como na minha terra diz assim, ser o bambambam, estar no meio da massa chamando a atenção, sem estarem reclusos com uma vida de oração. E depois disso, depois de Nosso Senhor atacar aqueles homens, Nosso Senhor ele vai e entra no templo e fica lá olhando o gasofilácio, o cofrezinho como aquele ali, que as pessoas vêm e colocam as suas doações à igreja. E se vocês observarem o texto aqui, olha como o texto diz: Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Não era o que depositava, mas como depositava. Era a ação, como faziam. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegou uma pobre viúva que deu apenas 2 moedas, que não valiam quase nada. A generosidade de uma mulher que deu tudo aquilo que tinha. Olha, minha gente, vocês não pensem que servir a Deus é fácil, não. Deus nos exige o tempo todo. Hoje, enquanto eu meditava esse texto, agora à tarde, eu achava engraçado, porque Deus sempre exige mais da gente. Um dia, me exigiu entrar no seminário. Entrei. Depois, fui estudar longe. Quando pensava que ia voltar para a casa dos meus pais, para ficar perto, vim para cá. Deus sempre exige mais da gente. E por que isso? Para ver a generosidade no nosso coração. É preciso que com Cristo nós sejamos generosos. A nossa vida é um sopro, a nossa vida é um nada. Hoje eu dizia, na hora do almoço, eu falava assim: olha, é preciso que nós entendamos que em muitos momentos da vida nós vamos ter que decidir. E quando não decidimos, nos bate a frustração. De um jovem, qual é o pior momento da vida? É quando ele termina o ensino médio, que ele agora tem que lutar para transformar o sonho em realidade. E é dessa fase que muitos não conseguem passar, se preencher, se completar, descobrir verdadeiramente quem é, começar a projetar a vida, lutar todos os dias para alcançar a salvação. É preciso que exista essa generosidade. Nós temos que ser generosos com Deus. Essa generosidade, essa abertura, essa entrega do coração nos convida verdadeiramente para o céu. Nos convida verdadeiramente para Deus. Ser dócil à ação de Deus. Entender como nós devemos fazer as coisas por Deus. É por isso que uma coisa que mexe tanto comigo como padre é quando as pessoas querem fazer as coisas de má vontade para Deus, fazer as coisas emburradas. É por isso que eu tenho uma coisa muito forte dentro de mim: quem não quer mudar, quem não quer crescer, a gente não pode investir. Quem não quer verdadeiramente dar um rumo na vida, chega uma hora que a gente tem que deixar de lado para ver se a pessoa se toca, para ver se a pessoa percebe. É preciso que nós compreendamos, que nós entendamos que todos nós temos uma missão nesse mundo. E essa missão tem que ser desempenhada da melhor forma que nós podemos. Por que não ser dócil a Deus?
Por que não abrir o coração a Deus? Por que não aprender a renunciar a Deus? Por que não aprender verdadeiramente, todos os dias, a fazer pequenas renúncias por Deus? O que foi que você fez hoje de renúncia por Deus? O que foi que você aprendeu a renunciar para ir perdendo a sua vida aos pouquinhos para Cristo e fazendo morada no teu coração? Olha a conclusão do Evangelho, que coisa linda. Nosso Senhor, vendo aquela viúva depositando 2 moedas, vendo os ricos depositando uma grande quantia, Nosso Senhor vai dizer aos discípulos: olha, em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram o óbolo, a esmola. Todos deram do que tinha de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Aqui, se nós pegássemos esse texto para falar de capital, nós estaríamos aqui deturpando a palavra de Deus. Mas aqui o texto santo nos fala de generosidade, ser generoso e dócil a Deus. Muitas vezes é mais fácil colocar a mão no bolso e oferecer uma grande quantia à igreja do que renunciar um pecado em nome de Deus. Muitas vezes é muito mais fácil fazer uma doação em dinheiro, porque o outro vê, porque o outro sabe, sei lá, do que renunciar um pecado que carrega a vida toda. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na paróquia, o que mais existia era agradecimento. Deu uma caixa de fósforo para a igreja, aí o padre era obrigado a ficar falando: quero agradecer a fulana que deu uma caixa de fósforo, a fulano que não sei o que, a fulano. E assim que eu cheguei, eu disse: bora acabar com isso, bora acabar agradecimento. Vamos ver se estão dando a Deus, por Deus, ou se estão dando para chamar a atenção, para colocar o nome em evidência. E observem que nesses anos todos que nós estamos aqui, raramente nós agradecemos alguma coisa que se faz por Deus. Por quê? Porque se recebe o agradecimento aqui, aquilo perdeu o valor aos olhos de Deus. E graças a Deus, a gente vê hoje a generosidade das pessoas que entenderam que não tem que doar, que não tem que ajudar a igreja em nome de um agradecimento, mas que tem que ajudar a igreja, que tem que ajudar a causa da evangelização, porque é a igreja, é responsável pela igreja. Por isso que nós temos, e eu me orgulho tanto disso, de termos uma das igrejas matrizes mais bonitas das novas da nossa diocese, mais arrumadinhas, sem faltar praticamente nada. Por quê? Porque o nosso povo começou a entender que deve fazer, não em busca de elogios, mas que deve ajudar em nome de Deus. Era a mesma coisa, como nós tínhamos aqui nos velórios, mensagens e mensagens que eram lidas, e aquele chororô na igreja tão grande, e eu disse: bora acabar com isso. O que o morto precisa não é de mensagem, o que o morto precisa é de oração. Do que é que adianta? Imagina, você perdeu alguém que ama, maltratou a vida toda, e depois da morte vai estar na falsidade lá lendo: ah, que era uma pessoa maravilhosa, mas nunca amou, nunca disse à pessoa que a pessoa era importante, nunca se dedicou à pessoa, e depois da morte vai lamentar. Não. Transforme os elogios, transforme as mensagens em oração. Busque rezar por alguém que faleceu todos os dias, como nós temos algumas senhoras aqui na paróquia que toda segunda-feira vão no cemitério rezar.
Busque rezar, comungar a Eucaristia por aqueles que faleceram para encontrar a salvação. E por que eu digo isso? Porque é muito fácil a gente rezar quando o outro vê. É muito fácil a gente fazer as coisas para o outro ver que a gente está fazendo. Mas é muito difícil a gente fazer as coisas esperando unicamente a resposta de Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje eu tenho algo a te pedir nesse tempo de pandemia. E quero te pedir uma coisa, como teu pastor, como responsável pela tua alma. Eu te peço generosidade na oração. Estamos fazendo esses dias todos de adoração na nossa paróquia. Mas quantas vezes você, sabendo que Jesus estava aqui exposto, você foi capaz de vir e de adorar Jesus Cristo? Quantas vezes você foi capaz de adorar o Senhor, sem estar na escala, por vontade própria? Ah, padre, eu nunca fiz isso porque fiquei com medo da igreja encher. Isso é mentira, viu? Porque a igreja nunca encheu em adoração. Você sabe que não. Quantas vezes você parou na sua casa sozinho e foi rezar por alguém? E eu te peço nesse tempo, seja generoso. Você que não reza, não é preciso a partir de hoje você dizer assim: eu vou rezar 1 hora para dormir. Não. Deixe isso para os religiosos, para as freiras, para os monges. Comece aos pouquinhos, 5 minutos, 10 minutos, todos os dias. A perseverança. Vai chegar 1 hora em que aqueles 5 minutos vão ser tão poucos que você vai ver a necessidade de 10 minutos. Depois você vai ver que 10 minutos vai ser pouco. Quando você menos imaginar, você vai colocar mais um horáriozinho para rezar. E vai ver que a sua vida está se transformando. Por quê? Porque tudo na nossa vida parte da oração, do ser dócil, do ser generoso a Deus. Então eu peço nesse dia de hoje, mais uma vez a nosso Senhor, que afaste da nossa paróquia essa maldição de suicídio, que afaste da nossa paróquia a angústia no coração das pessoas, que derrame na nossa paróquia a virtude teologal da fé, para que o nosso povo reze mais, para que os nossos jovens se realizem, encontrem, deem um norte para a vida, para que os nossos esposos se amem e sejam exemplos para os filhos, para que Deus faça surgir cada vez mais jovens com os corações heróicos, capazes de renunciar tudo em nome de Deus, capazes de renunciar tudo em nome do reino. Você que está me escutando, que está me assistindo, reze pelo padre, reze pelos nossos seminaristas, rezem pelo nosso bispo diocesano, para que todos os dias nós sejamos generosos a Deus e, abrindo o nosso coração, possamos procurar todos os dias a austeridade de vida, a mortificação na própria vida, para que o reino possa acontecer a partir da nossa voz, dos nossos exemplos e do nosso modo de ser. Que Deus, nosso Senhor, assim nos ajude. Que Deus, nosso Senhor, assim nos sustente. E não permita nunca que percamos o encanto da sua beleza, da sua santidade, da sua glória, que todos os dias Ele nos convida a desfrutar um dia na eternidade dos céus. Amém.